áudio. Foi mal, esqueci. Obrigado, professor Igor, obrigado pela recepção de sempre, obrigado pelo carinho, também pela confiança aí da faculdade em nos convidar para essa aula. E eu confesso que eu gosto muito dessa reta final, eu acho que nós estamos mais atentos, a gente está mais com sangue nos olhos, essa é a grande verdade. Então, fico muito feliz com a participação de vocês aqui. Vamos lá, sem demora, eu quero ser bem prático com vocês. Primeiro, vamos lá. Eu não trouxe questões para resolver com vocês. Por que não trouxe questões? Porque eu sei o que é cobrado nas questões. Eu sei porque é minha vida estudar a prova da UAB. E aí eu vou trazer para vocês a temática, os temas, os subtemas, os pontos mais cobrados no exame de ordem. O que é importante para a FGV ou não? E questões por questões vocês acham gratuitamente aí em várias plataformas. Então, eu vou me dedicar a contextualizar, a explicar para vocês os principais temas, e aí vocês se viram depois para fazer as questões. Se o Igor me pedir depois, eu lembro de separar questões e colocar gabarito para vocês, mas acho que é bem tranquilo nesse sentido. Então, eu prefiro usar esse tempo para contextualizar o que é importante, combinado? Deixa eu só falar para vocês uma coisa, talvez vocês não saibam. A nossa aula aqui hoje, agora, é de direito administrativo, né? É de direito administrativo. Vou para o meu mapa mental aqui, que aqui eu me entendo melhor, tá? É de administrativo. Administrativo são 6 questões, são 6 questões da OAB, certo? 6 questões. E, para vocês entenderem, qual é a ordem de temas mais cobrados em administrativo. O top 1, agentes públicos. Agentes públicos. Eu vou falar disso hoje, mas só para vocês entenderem. Agentes públicos já foram cobrados 40 questões. Só para vocês terem uma ideia. Só a FGV fez 33 exames, porque um dos unificados foi o SES. Ela fez 33. Das 33 vezes que a FGV fez prova, 40 vezes foi cobrando agentes públicos, só para vocês terem uma ideia. E dentro de agentes públicos, vocês têm que estudar 2 grandes temas, 2 grandes assuntos, que são as normas constitucionais, ou seja, dispositivos da Constituição a respeito de agentes públicos. São regras genéricas aplicáveis para todo o território brasileiro, independentemente do ente federativo. E a Lei 8.112, de 90, que é a lei que fala dos servidores federais. Então, se é federal, é só o quê, por favor? É União. Se é federal, é União. Não é lei nacional. Lei nacional é todo o território. Federal é só para a União. Gente, isso despenca todo santo exame. Todo santo exame vai ter uma questão de agentes públicos. O segundo tema mais cobrado são serviços públicos. O que você tem de aprender em serviços públicos? Presta atenção aqui, ó. Porque eu vou me concentrar em agentes públicos. E eu quero que você entenda que serviços públicos também é muito importante. A gente não tem mais nenhuma aula de administrativo marcado até a prova. Então, quando você for estudar serviços públicos, eu quero que você estude o seguinte, ó. Eu quero que você estude as modalidades de serviços públicos, que são as concessões, as permissões, tá? Permissões. Ó, meu goiano aqui, ó. Permissões e a autorização. Certo? Léo, e as tal das PPPs? Calma, cara pálida. É que concessão, existe a concessão, né? Que é a concessão comum, e existe a concessão especial. E a especial é o quê? A parceria público-privada. Tá aqui, ó, parceria público-privada, PPP. E PPP tem 2 formas. A administrativa e o que, Léo? Patrocinada. Então, quando vocês forem estudar, se atentem para isso, tá? Quando vocês forem estudar a concessão normal, que é a Lei 8987, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte. Fiquem atentos à tal da intervenção. Intervenção, exatamente. Só para vocês terem uma ideia, rapidinho, me dá 5 minutos que eu falo de concessão aqui para vocês, ó. Concessão é quando o poder público concede a um particular que já existe para prestar um serviço público. Então, nós daqui do DF. Aqui no DF, por exemplo, quais são as principais concessionárias assim, que a gente enxerga todo dia? Transporte público, Piracicabana, São José, a URB, elas são concessões. Concessões. Agora, pensa comigo.
Se a Piracicabana, que é uma concessionária, não prestar o serviço público adequado, não obedecer aos princípios do serviço público, como é o caso da atualidade, os ônibus têm que ser atuais, modernos, não pode ser só o caial, né? Como diria lá no meu interior. Precisa ter o princípio da modicidade, tem que ser barato, tem que ser módico a tarifa pública, né? Eficiente, cortês. O que vai acontecer? O GDF vai intervir, vai fazer um decreto de intervenção. E dentro desse decreto de intervenção, dentro desse decreto, né, do chefe do executivo intervindo, vai tirar o serviço público da Piracicabana, mas enquanto isso, o GDF tem de continuar a prestar o serviço, porque o serviço público não pode parar. Então, dentro de concessão, não deixe de estudar intervenção. E outra coisa, extinção. Porque assim, ó, todo contrato nasce para ser cumprido, concorda comigo? Todo contrato nasce para ser cumprido. E não é diferente o contrato de concessão. Concessão é um contrato. Fizeram uma licitação e o vencedor assinou um contrato administrativo de concessão com o GDF. Então, todo contrato nasce para ser o quê? Cumprido. Mas pode ser que aconteçam situações específicas que esse contrato precisa ser o quê? Extinto, quebrado, antes do cumprimento da obrigação, seja o prazo ou seja o serviço em si específico. E aí, a extinção tem algumas formas de extinção que eu quero que vocês se atentem na hora de estudar. Caducidade. Caducidade. Olha a palavra caducidade. Quando a gente fala assim, aquele velho tá caduco, é que aquele velho tá fazendo besteira. Ou seja, a concessionária está fazendo besteira. Ela está desobedecendo o contrato, desobedecendo as cláusulas. E aí, o GDF intervém, verifica o que aconteceu, prova, processo administrativo provando, e vai lá e extingue o contrato. A outra forma importante é encampação. O que é encampação, Léo? Encampação, tá certo. Encampação já é diferente. Encampação é quando o poder público ele quer desfazer o contrato. Mas ele quer desfazer o contrato porque quer desfazer. Só isso, ele quer desfazer porque ele quer desfazer. É a mera vontade do poder público. Quando isso acontecer, se toque. Exige prévia indenização e o quê? E prévia autorização legislativa. Então, se atentem para isso, tá? Se atentem para isso. E aqui, ó, é decreto, tá? Decreto do chefe do executivo. Não tem decreto na encampação, não, tá? Mas na caducidade tem decreto, sim. Pós-processo administrativo, contra a defesa, contraditória, parará. Beleza? Agora, quando eu falo de concessão especial, é o estudo da parceria público-privada, que é a famosa PPP. A PPP, gente, parceria, não tem nada a ver com privatização. Ninguém está falando de privatização aqui, não. Não estou falando de vender uma empresa do poder público para um particular. Não. Eu estou falando de manter o serviço público na mão dos dois. Eu chamo um particular para ser um parceiro. Então, o serviço público fica na mão dos dois. Aí, o poder público, ele dá dinheiro para o particular. É a forma de fazer parceria com o privado, entendeu? E aí, nós temos a administrativa e a patrocinada. A administrativa é aquela que só o poder público dá dinheiro ao parceiro privado. Só. Agora, a patrocinada é o privado recebe dinheiro do poder público, mas também pode cobrar dos usuários. Quem aqui já foi no Zoológico de Brasília? Eu não sei quanto que está a entrada lá no Zoológico de Brasília. A última vez que eu fui estava R$2, R$3. Tem tempo. O Zoológico de Brasília é uma PPP. A empresa que administra, que cuida, que faz a gestão do zoológico é uma pessoa jurídica de direito privado, uma concessionária. Ganha dinheiro do GDF, mas também pode cobrar tarifa pública, preço público, dinheiro do usuário. Por isso que você paga entrada no Zoológico de Brasília. Então, quando você for estudar serviços públicos, não deixe de estudar isso aqui. Beleza?
Só para encerrar esse contextozão aqui, né? O terceiro tema mais cobrado, gente, em direito administrativo é intervenção do Estado na propriedade particular. Dentre elas, a gente deu aula na semana passada sobre isso, a gente falou sobre isso na semana passada. As formas de intervenção na propriedade de um particular, ela pode ser restritiva e ela pode ser o quê? Supressiva. A supressiva é a famosa desapropriação, que a gente falou na aula passada. Aliás, pela minha pesquisa de Leléu, hein? Pesquisa de Leléu. O subtema, tá? O subtema desapropriação é o subtema mais cobrado em direito administrativo em toda a história. Desapropriação é o subtema. Ah, Léo, mas você falou que agentes públicos, é que agentes públicos, se somar tudo, dá 40 questões. Mas se somar só desapropriação, para você ter uma ideia, se eu não estiver enganado, são umas 20, 18 questões, uma coisa assim. É coisa pra caramba, tá bom? E as restritivas que eu falei para vocês. Limitação, servidão, tombamento, requisição, né? Ocupação temporária. Em quarto lugar, vem organização da administração pública. Organização da administração pública. E quando eu falo de organização da administração pública, principalmente a administração, que é, por favor, indireta. Administração indireta e as agências reguladoras. Eu daria uma olhada nisso, tá? Porque agências reguladoras está dentro de administração indireta. Para quem não sabe, agência reguladora é uma autarquia em regime especial, mas é uma autarquia, eu daria uma olhada nas agências reguladoras, tá bom? Em quarto lugar, depois a gente pode colocar aqui uma salada, por exemplo, licitação. Não sei se vai cobrar licitação, gente. Nos últimos desde que foi editada a nova lei de licitação, e está vigente as duas leis até hoje estão vigentes as duas leis, tá? Hoje, Ana, você levantou a mão e eu não vi, desculpa, tá? Só agora que eu voltei aqui para a tela, se você quiser fazer a pergunta, você faz, tá? Desde que entrou em vigor a nova lei de licitações, a 14.133 de 21, a FGV nunca mais cobrou questão de licitação, nunca mais. Não sei se ela está se preservando para cobrar só depois que ficar vigente só a nova e a 8.666 desaparecer do mapa, ou, quem sabe, ver uma surpresinha aí na prova de julho. E se vier uma surpresa na prova de julho, o que eu, Léo, estudaria? Como eu, Léo, estudaria licitação? Vou te falar como eu estudaria. Você sabe que tem duas leis vigentes, a 8.666 e a 14.133 de 21. Essa aqui é de 93, se eu não estiver enganado, né? 93. O que eu estudaria? Nessa daqui, eu estudaria as modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, pregão, né? Concurso, leilão, que já caiu muito nas provas antigas. Agora, essa lei aqui ainda não foi cobrada. Então, o que eu faria para me precaver se isso aqui cair na prova da FGV? Porque, gente, a lei é chata. Eu sei que ela é chata. Ela é densa. Ela é chata porque ela é densa. Não é difícil. A gente tem que tirar esse negócio da cabeça. O direito não é difícil. Mas o direito, muitas vezes, é o quê? Denso, comprido, coisa demais. Você pega essa lei aqui, então, para ler, é a morte, é a treva, é o subsolo do inferno. O que você faz? O que eu faria se eu fosse fazer essa prova? Eu pegaria provas da FGV de concurso, área judiciária. Professor Leonardo Paixão, mas tem professores do IESB que falam que o direito é fácil. Então, o direito é fácil, mas ele é denso. É isso que eu estou falando. Direito não é difícil, mas ele é denso. É isso que eu quero que vocês entendam. E é verdade, Igor, porque tem uma diferença entre ser difícil, porque às vezes a gente acha assim, ó, quando o caminho é longo, a gente fala assim, é difícil. Não é, só é longo. Não confunda a distância com a dificuldade. E direito é fácil, mas o que é chato é porque ele é denso, ele é longo. Divisões, subdivisões, tópicos, subtópicos. Então, numa reta final como essa, o que eu faria, então, para me precaver de uma prova, de uma questão de licitação da nova lei?
Porque pode cobrar qualquer uma das duas, tá? No edital tá licitação. Então pronto, pode cair as duas. Então eu pegaria questões de provas da FGV, que ela aplicou para concurso, porque nunca aplicou para a OAB, mas desde que seja área judiciária, servidores. Ah, Léo, posso pegar umas provas para juiz, promotor? Não, cara pálido, deixe de ser bobo, não pega essas provas. Não é o mesmo nível, não é, tá? Não é. Eu provo para você depois em outra oportunidade que não é o mesmo nível. Agora, pegar uma prova de servidores, analista da área judiciária, ou analista da defensoria, ou analista de procuradoria, aí é o mesmo nível. É o mesmo nível, tá? Mesmo nível. O grande diferencial da prova da OAB para a prova de concurso servidores é que a prova da OAB narra casos hipotéticos quase que 100%. Ela narra casos hipotéticos quase 100%. E aí a resposta é a lei, mas dizendo o que seria na prática. Enquanto que nas provas para concurso, as respostas são muito mais letrinha da lei ou alguma coisa doutrinária. É mais teórica do que realmente uma questão prática. Por isso que diferencia. Mas eu faria isso aí, tá joia? Faria isso aí. Gente, além de licitação, outra coisa que eu daria importância, improbidade administrativa. Ô, Igor, eu estou fazendo isso aqui porque é o meu último encontro de direito administrativo para a galera depois estudar junto, para depois a galera estudar sozinha, tá? Ô, professor Leonardo Paixão, em nome dos alunos, eu quero agradecer desde já o seu empenho. E o que você puder passar para nós de resumo, é tudo bem-vindo, viu? Perfeito, querido. Eu vou ver se tem uns mapas mentais e eu mando para vocês. Tá? A não ser que os alunos me cobram no privado. professor. Então, ó, o que eu estudo? Improbidade administrativa sofreu uma alteração legislativa gigante ano passado. Antes do último exame. O último exame foi o 34. Antes do exame 34, sofreu uma alteração gigantesca. Improbidade administrativa já foi cobrada umas 11, 12 vezes no exame de ordem. E não foi cobrada a alteração ainda. Então, pode ser que venha a cobrar. E teve algumas alterações significativas. Como, por exemplo, os casos de prescrição. Para quem não sabe, gente, improbidade administrativa é uma lei que prevê sanções cíveis e política. Então, a improbidade administrativa não é uma punição administrativa. Punição administrativa está aqui, ó, no PAD. Está aqui no PAD. Aqui é uma punição cível, multa. É uma punição política, suspenso de direitos políticos. E improbidade é uma conduta que não só ofende a moralidade administrativa, mas é uma conduta tipificada, descrita na Lei 8429. Então, Léo, me dê um exemplo de um ato de improbidade administrativa. É só você olhar os artigos 9º, 10 e 11 lá da Lei de Improbidade Administrativa. Aquele rol são os atos de improbidade. Então, se um agente público praticar no exercício da sua função um daqueles atos, vai responder por improbidade. E o prejuizaço de uma improbidade administrativa é o famoso Paris, né? O famoso Paris. Deixa eu ver. Paris. Quem gosta de Paris? Ó, Paris. Perda da função pública. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço esse mesmo ano que eu nem sei se eu lembro. Possível ação penal, né? Porque é possível uma ação penal. Se é crime, se está tipificado no Código Penal, na lei penal, é crime e ação penal, tá? Ressarcimento ao erário, né? Indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos. Por isso que quando um político, né, ele responde por improbidade, suspensão, ele responde por improbidade, ele não vai ser mais o quê? Elegível. Ele não pode nem votar e nem ser votado. Porque direitos políticos é o direito de votar e o direito de ser votado, não é isso? Então, se você, que não tem mandato, mas tiver os direitos políticos suspensos, você não pode votar. E vocês sabem que tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que apresentar o quê? O título de eleitor. Ah, passei no concurso. Beleza, traz lá seu comprovante de eleição.
Ah, não tenho, porque eu tive meu direito político suspenso. Então, ó, já era concurso público, beleza? Tudo bem, gente? Um outro tema que eu estudaria aqui poderes, junto com atos administrativos, tá? Eu estudaria poderes e ato administrativo. E, por fim, se der tempo, estude o controle da administração. Léo, mas eu já vi que já foi cobrado outros temas em direito administrativo. Já! Mas o custo-benefício numa reta final não vale a pena. Por exemplo, uma matéria que eu gosto bastante, que é domínio público, bens públicos, o regime jurídico de bens públicos. Foi cobrado, acho que umas 3 vezes no exame de ordem. E eu acho que a última vez foi até no exame 32, se eu não estiver enganado. Então, demora muito para ser cobrado. Numa reta final como essa, você tem que ir, ó, direto ao ponto. Não vale o custo-benefício, entende? Bom, é isso que eu acho que vocês deveriam estudar, tá? Deixa eu diminuir aqui para quem quiser fazer um print, mas depois eu disponibilizo isso aqui pro Igor. Então, eu focaria isso aqui para o exame de ordem. Com certeza. Se não tiver 6 questões na prova do dia 3 desses temas, pelo menos 5 vai ter. Então, vale a pena vocês focarem isso aqui para fins de direito administrativo. Só abrir a janela aqui, gente. Começando a esquentar. Pronto. Agora vamos aprofundar num tema aqui, ó, que é aquele que já foi cobrado como um todo, né, 40 vezes no exame de ordem, que é o tema agentes públicos. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, ó, quem são, né? Quem são os agentes públicos? Eu quero que você entenda, gente, que agentes públicos é gênero. É gênero. Significa dizer que tem várias espécies de quê? Agentes públicos. Por exemplo, agentes políticos. Quem são os agentes políticos, Léo? Aqueles que ocupam cargos criados pela própria Constituição. Em geral, aqueles que ocupam o primeiro escalão dos poderes. Por exemplo, presidente, ministros, governador, secretários, prefeito, secretários municipais, poder legislativo, quem são? Senadores, deputados federais, vereadores, deputados estaduais. No poder judiciário, os membros, juízes, desembargadores, ministros. E aí você pode incluir também os membros do Ministério Público e os membros dos tribunais de contas, tá? São já os agentes políticos. São os agentes políticos. E olha só que curioso, deixa eu dar uma sacada rápida aqui. Vocês lembram da súmula vinculante 13? A súmula vinculante 13 fala da proibição ao nepotismo. E o nepotismo, escreve direito. O nepotismo, ele proíbe todos os parentes, descendente e ascendente, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. Até o 3º grau. Ó, súmula 13, 3º grau. Quem são os colaterais de 3º grau? Afins só tem cunhado. Cunhado, então, não pode. Agora, consanguíneo, irmão, 2º grau, e 3º grau tem 2, sobrinhos e tios. Então, sobrinhos, tios, irmão e cunhado, na linha colateral, não pode. Cônjuge, não pode. Ascendente e descendente, não pode. Mas não pode o quê, Léo? Assumir cargo de chefia, assessoramento, e o quê? Assessoramento e direção. Beleza? Não pode. Só que esse nepotismo não alcança os agentes políticos. Olha que curioso isso, velho. Se o presidente da República quiser nomear um filho dele, a esposa dele, o cunhado dele para um cargo de ministro, pode. Pode. Por quê? Os cargos ocupados por agentes políticos é de altíssima confiança. E isso não envolve súmula vinculante. A súmula vinculante é só de chefia, assessoramento e direção. E o cargo de ministro, o cargo de secretário, não é cargo de chefia, não é cargo de direção. É cargo de confiança do chefe do executivo.
Então, ó, pode. Então, pode. Tá joia? Então, além dos agentes públicos, existe o tal dos agentes administrativos. Quem são os agentes administrativos, Léo? A galera que trabalha, né? A galera que trabalha. Os agentes administrativos são os servidores públicos, guardem a terminologia, os empregados públicos, nós temos também os temporários. Temporário, você só precisa saber o seguinte, temporário é contrato, tá? Temporário é contrato. E para casos urgentes ou de calamidade. E precisa estar previsto no estatuto do ente federativo. Então, o estatuto federal, por exemplo, que é a 8.112, prevê a possibilidade de temporários. A lei complementar daqui do GDF, não sei, acho que é complementar, sim, daqui do GDF, prevê a contratação de temporários. Então, o GDF pode contratar temporários. Agora, é o quê? Contrato o quê, por favor? Transitório. Transitório, beleza? Agora, o que são empregados públicos, Léo? Empregados públicos é aquela galera que faz concurso público para as estatais. Quais são as estatais? Empresa pública. E o que, Léo? Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Ah, então você fez um concurso para o Banco do Brasil. Beleza, você não é servidor público, você é empregado público. Você fez um concurso para a Caixa Econômica Federal. Beleza, você é um empregado público. Você é o quê, cara pálido? Você é CLT. Não tem estabilidade, mas tem concurso público. Obrigatoriamente concurso público, mas não tem a tal da estabilidade. Porque você é seletista. Você é seletista. Aqui no GDF, por exemplo, tem o Banco BRB. O Banco BRB é Sociedade de Economia Mista. Tem a TerraCap, que é empresa pública, mas precisa fazer concurso público. Os Correios. E, Léo, eu que não faço concurso para os Correios. Está sempre em greve. Não, melhor fazer, né? Está sempre em greve. Correios. Beleza? Então, são os empregados públicos. Lembrando, senhoras e senhores, que são pessoas jurídicas de direito o quê, por favor? Privado. São pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Show. Então, quem são os servidores públicos? Vai ter questão. A questão de número 62 da OAB é uma pergunta sobre servidores públicos, gente. Servidor público precisa de concurso público. Precisa de concurso público. E são para as pessoas jurídicas de direito o quê, por favor? Público. No âmbito federal, é a galera da 8.112. 92, né? Federal. Não, é de 90. Não é 90? Depois vocês confirmam aí, mas acho que é 90, sim. Pessoas jurídicas de direito público. No âmbito federal, é essa lei aí. Mas, Léo, quem é essa galera? No âmbito federal, são aquelas que ocupam todos os poderes, cargos nos poderes. Os cargos no Poder Executivo, por exemplo, concurso para ministério, ou no âmbito federal legislativo, concurso do Senado, concurso da Câmara. No âmbito federal, STF, STJ, todos os tribunais federais. O TJDFT, é bancado pela União, está aqui dentro da 8.112 servidores públicos. Além de suas autarquias, ó, vou colocar aqui, ó, poderes, e o que, por favor? Poderes, entes federativos, e o que, por favor? Suas autarquias e fundações públicas. Fundações públicas de direito público, né, gente? Vocês sabem que existe fundação pública de direito privado. E aí, se é direito privado, não tem aqui... não tem a mesma ideia legislativa, tá? Uma fundação pública de direito privado, ela é autorizada por lei, mas ela é criada quando faz o registro do seu estatuto lá no cartório. Agora, uma fundação pública de direito público,
É a mesma coisa que uma autarquia. É criada diretamente pela lei. Faz concurso público, bonitinho, e o cara que passa no concurso da FUNAI, por exemplo, federal, é o quê? Servidores públicos. E a grande vantagem aqui, ó, é que essa galera tem estabilidade. E cai muita questão sobre estabilidade. Muita. Léo, cai questão também de concurso público? Olha, cai sim. Por exemplo, já caiu pergunta falando assim, temporários fazem concurso público? Não, né? Porque se fizesse, estava aqui, e não aqui embaixo. Temporário é contrato. Entenda. Contrato temporário, a galera apresenta currículo, apresenta interesse, isso é um processo de seleção, mas não significa que é um concurso. É um processo seletivo, porque vai selecionar os melhores lá de acordo com os currículos que apresentaram, mas não tem prova. Concurso, gente, é prova, é uma prova ou provas e títulos. Isso aqui é concurso público, beleza? Tem validade de até 2 anos. Prorrogável por igual período. Isso aqui eu estou falando de acordo com a Constituição, beleza? Prorrogável por igual período. O que é prorrogável por igual período? O órgão X divulgou um edital de concurso público válido por 1 ano. Beleza, 1 ano contado da homologação. Vem as provas, vem recurso, mas chega um momento que homologa os aprovados e os classificados. Conta 1 ano. Acabou 1 ano, pode ser prorrogado por igual período, mais 1 ano. Foi assim no último concurso do TJ-DFT. 1 ano mais 1 ano. Aí acabou a validade, aí tem que fazer outro concurso. Beleza? Outra coisa que cai sobre concurso público é a galera que tem direito subjetivo à nomeação. Quem tem direito subjetivo, aquele direito não pode ser tirado de você. Direito subjetivo é aquele direito que não pode ser tirado de você. Então, o GDF, quando faz concurso para professor temporário, está errado. Não necessariamente, Tati. Eles podem até promover alguma prova, mas não é esse concurso público aqui que vai te dar o status de servidor público. Eles até podem fazer alguma prova, mas é um processo simplificado. Só. E isso tem que estar previsto aonde? Tem que estar previsto na lei do GDF a respeito da contratação de temporários, tá? Aí tá. Quem é que tem direito subjetivo à nomeação? Aquele direito que não pode ser negado. Os aprovados dentro das vagas. Aprovados dentro das vagas. Gente, eu sei que eu erro na hora de digitar aqui, mas concentrem, foquem na mensagem, tá? A gente erra aqui mesmo, aqui tocado no 10 aqui. Só que aí acontecem algumas situações específicas. Essa é a regra. Então, eram 10 vagas. Os 10 primeiros têm direito subjetivo à nomeação. Se não forem nomeados, cabe mandado de segurança. Dentro do prazo de validade, obviamente. Então, o mandado de segurança é quando acabar a validade. Acabou a validade de 2 anos, né? Acabou a prorrogação. Não foi chamado? Mandado de segurança neles, porque é direito líquido e certo. Agora, existem algumas situações específicas. Por exemplo, uma pessoa foi aprovada dentro das 10 vagas. Só que ela não se apresentou. Ela foi nomeada, nomeação é o chamado, né? Ela foi chamada, mas ela não se apresentou. Então, vagou. Então, 11º passa a ter direito público subjetivo. Passa a ter direito subjetivo à nomeação. Beleza? Outras coisas que já aconteceram na prática, inclusive no penúltimo concurso para o Senado Federal aconteceu isso. Eram 10 vagas. Um exemplo, tá? 10 vagas. Aí chamaram os 10. Só que depois nomearam o cara lá de 20º. Chamaram o cara de 20º, na posição 20ª. Chamaram. Quem estava de 11º até 19º fez o quê? Entrou na justiça. Ah, como assim chamou o 20º? Tem que chamar a gente também. Chamou todo mundo. Ficaram um monte de gente só de enfeite lá no Senado. Por isso que é tão demorado fazer concurso no Senado, que tem tanta gente sem fazer nada lá, mas tem muita gente competente lá, viu, gente? Eu tô falando de servidores, tá? Falando de servidores. Quem fica nas vagas de cadastro tem direito subjetivo? Não, Érica. Quem fica na classificação
tem expectativa de direito, mas não tem direito subjetivo à nomeação. Tá? Fica ligado nisso. Mas isso, gente, é graças ao STJ. Até, sei lá, acho que uns 8, 9 anos atrás, você fazia concurso, ficava em primeiro lugar. Aí eram aqueles concursos assim, de 50 vagas, 100 vagas. O primeiro colocado só tinha mera expectativa de direito. Aí o STJ pegou e falou assim, que balbúrdia é essa? Vocês estão ficando doidos? Vocês abrem 50 vagas, a galera fica doida estudando, gasta-se dinheiro público, enche o cofre público, enche o dinheiro, enche os cofres das bancas, e vocês não chamam ninguém? Aí o STJ começou a bater em cima disso. Por isso que hoje em dia, os editais têm pouquíssimas vagas. Pouquíssimas vagas. Tá joia? Se é autarquia, não é empresa pública, tá? Depois, eu não conheço, confesso que eu não conheço a natureza jurídica desse ANPD, que é uma autarquia especial e vinculada à presidência da República. Então, se é autarquia, é autarquia. Pessoa jurídica de direito público. Ponto. Criada por lei. Tem que fazer concurso para esse órgão. Agora, se é empresa pública, foi uma lei que autorizou, olha a diferença, autorizou a criação. Depois de autorizada a criação, os seus atos constitutivos é registrado lá na junta comercial, como qualquer outra empresa privada, porque é pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. A casca de banana aqui é terrível, né? Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. É pública porque 100% das suas ações, 100% das suas cotas só pode vir de pessoa pública. Não pode ter participação de particular. Por exemplo, o Leléu aqui, ó, eu tenho várias ações na Petrobras. Eu tenho várias ações do Banco do Brasil, porque rendem bastante, e eu gosto de investir lá. Por que eu posso investir lá? Porque elas são sociedade de economia mista. Mista. Tem participação pública e admite a participação privada. Admite a participação pública e tem a participação pública obrigatória, que é a maioria, pelo menos 51%, mas também admite participação privada. Sociedade de economia mista. Você não vai ver comprando ações da Caixa Econômica Federal, porque é empresa pública. Aí não rola. Tá joia? Ah, verdade, Adalberto. Obrigado, querido. Obrigado. Mas isso aqui é agência, ó. Se é agência, querido, é agência reguladora. Agência reguladora é autarquia em regime especial. O que é uma autarquia em regime especial? Autarquia em regime especial é uma autarquia em que os diretores têm certas prerrogativas. Tem certas prerrogativas. Por exemplo, presidente da República, nomeia o presidente do INSS, pode exonerar a hora que quiser. Agora, se é autarquia em regime especial, não pode exonerar do jeito que quiser, não. Ele nomeia. Mas para exonerar, ó, vai suar a camisa. E detalhe, quando acabar o mandato dele, ele pode ficar mais 6 meses de quarentena. O que é isso, Léo? Passa 6 meses recebendo salário, porque ele não pode trabalhar em outro local semelhante. Tá joia? Igor, você ligou a câmera aí para falar alguma coisa ou eu posso tocar aqui, querido? Pode tocar, professor. O show é seu. Bom? Deixa eu voltar para cá. Bom, então volta para cá. Repararam que estabilidade está escrito aqui, ó, servidores. Está escrito aqui, ó, pessoas jurídicas de direito que, por favor? Público. Estabilidade está aqui. Não tem estabilidade aqui, não tem estabilidade aqui. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a demissão basta um simples processo administrativo, não é nem PAD. É apenas um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Aliás, está pegando o boi, porque CLT não fala em processo administrativo, fala? Não fala, não fala. Está pegando o boi, é porque alguns anos atrás, o STF foi questionado. Como assim? Por um empregado público, né? Eu faço concurso, estou aqui e eu vou ser demitido de qualquer jeito, e o cara foi demitido de qualquer jeito, só pela vontade do chefe. Aí ele ingressou, foi recorrendo, chegou no STF. O STF falou assim, ó, empregado público não tem estabilidade. Empregado público não tem PAD, mas merece um processo administrativo com ampla defesa contraditória. Beleza? Palavras do STF. Agora, quando eu falo de estabilidade, vocês precisam entender o seguinte.
O que é a estabilidade, Léo? Estabilidade é uma prerrogativa do servidor em ser demitido em apenas 3 hipóteses. Primeiro, decisão judicial transitada em julgado. Coloque um acento lá depois, tá? Que pode ser uma ação de improbidade administrativa, pode ser uma sentença penal, é uma decisão judicial transitada em julgado. Não tem esse acento, né, Léo? Beleza? Agora, 2, PAD. E o PAD é chato. O PAD não é um processo administrativo qualquer. É mais ou menos assim, ó. Lá no penal, a gente não tem, por exemplo, o procedimento ordinário, não é? Mas também a gente tem procedimentos especiais, não é? Pois é, o PAD é um procedimento administrativo especial, que ele serve para investigar eventuais infrações e aplicar a devida punição. Aí, uma das punições de um PAD, que tem vários, né? É a demissão. Uma delas é a demissão. Mas tem outras. Tem a suspensão, tem a cassação de aposentadoria, tem a cassação de cargo público, tem a advertência, tá? E a terceira, que é uma hipótese muito remota, é a demissão para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É a folha de pagamento da galera que está muito cara, aí precisa cumprir. Isso aqui está lá no artigo 169 da Constituição. É uma hipótese muito rara de acontecer. Porque quando um ente federativo, qualquer ente federativo, tiver que cumprir a lei de responsabilidade fiscal e para isso tiver que diminuir a folha, como é que faz para diminuir a folha? Primeiro, tira todos que estiverem em estágio probatório. Podem tirar quem está no estágio probatório. O estágio probatório ainda não tem estabilidade. A estabilidade vem depois do estágio probatório. Os comissionados. Os comissionados, gente, tem que deixar o mínimo de 20%. Então, por exemplo, pode demitir 80% dos comissionados. 25%, 30%, 40%. Tem que deixar lá só 20%. Depois de ter tirado os comissionados, ter tirado os de estágio probatório, aí sim o ente federativo pode demitir um servidor público estável. Então, estabilidade é essa vantagem, tá? Agora, como é que se adquire? Primeiro, concurso. Aprovação, né, Léo? Aprovação em concurso público. Depois, você é nomeado, nomeação. Você é aprovado no concurso, você é nomeado. O que é nomeação? É quando o seu nome é divulgado lá no diário. Nomear é te chamar. Então, você é chamado. Aí, você conta 30 dias e aí você toma posse. Você conta 30 dias e toma posse. Você tem um prazo de 30 dias para posse. O que é posse? Você está tomando posse daquilo. Isso agora é meu. Esse cargo agora é meu. Você está tomando posse daquilo. Você está assinando o vínculo com a administração pública. A partir do momento que você assina a posse, você é servidor público. Certo? Você é servidor público. Agora, depois da posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Então, uma coisa é você ir lá e assinar um documento. Você assina um documento e fala assim, ó, hoje eu sou servidor público. Aí, depois que você assina essa posse, você tem 15 dias para começar a trabalhar. Se não, Léo, presta atenção. Olha só. Deixa eu te contar aqui um negócio, ó. Se você tomar posse... Desculpa. Se você... Deixa eu colocar aqui, ó. Se nomeado, mas não tomar posse, lembra? Você não tomou posse, então você não é servidor. Então, aquela nomeação fica sem efeito. Olha o raciocínio, nomeação fica sem efeito. Você não é servidor? Agora, presta atenção. Se tomar posse, significa que você é servidor. Qual era o próximo passo? Entrar em exercício. Mas, se não entrar em exercício, você é exonerado. Você é exonerado, querido, porque agora você é servidor público. Assinou a posse, você é servidor. Léo, qual é a diferença entre exoneração e demissão? Demissão
tem natureza de punição. Demissão tem natureza de punição. Por isso que se faz um PAD para poder demitir. Agora, exoneração não. Exoneração não precisa de PAD. A exoneração acontece aqui, ou a exoneração acontece nos cargos comissionados. Livre nomeação, livre exoneração. Não precisa nem fundamentar essa porra, beleza? Agora, olha aqui, ó. Nós estamos falando de quê? Ei, olha o raciocínio. Nós estamos falando de estabilidade. Estabilidade. Primeiro a aprovação em concurso, depois a nomeação, depois a posse, depois você entra em um exercício, aí conta-se 3 anos, 3 anos, não da posse, 3 anos do exercício. Aí você conta 3 anos, e aí você deve ainda será aprovado numa avaliação especial, por uma comissão especial. Então, entrou em exercício, começa a contar 3 anos. Aliás, para todo e qualquer benefício, remuneração, promoção, antiguidade, não sei o quê, conta do dia que você entrou em exercício. Léo, eu tenho que esperar os 15 dias? Não. É até 15 dias. Se um dia após a posse você for lá trabalhar, você entrou em exercício. Esse negócio de antiguidade é engraçado, né? Olha a antiguidade aqui, ó. Um dia após a posse, você já entrou em exercício. Beleza, começa a contar seus benefícios. 15 dias depois, outro cara que tomou posse entrou em exercício. Beleza, tranquilo. Só que quem é mais antigo? Quem entrou em exercício um dia depois da posse. Isso é verdade, tá bom? Só toma cuidado com isso. Então, ó, a partir do momento que você é aprovado nessa avaliação especial, após 3 anos de ter entrado em exercício, você adquire a estabilidade. E aí, a vantagem, você só pode ser demitido nessas 3 circunstâncias. Senhoras e senhores, eu fui claro com vocês. Eu fui claro. Um sinal positivo aí com a mão, no chat. Essa aula é para vocês. Se vocês não estiverem entendendo, eu preciso me virar aqui para vocês entenderem. Tá? Estão curtindo? Tá valendo a pena? Estou sendo claro? Fala aqui comigo aqui no chat, porque senão eu tenho que mudar de idade. É que a galera anda muito tímida, professor Leonardo Paixão. É. Só que a timidez pode te atrapalhar, né, gente? Quem não é visto, não é lembrado. Vocês sabem disso. E vocês vão entrar numa área que vocês precisam ser vistos. Né? Ó, vamos voltar para cá? E aí, cuidado com isso aqui, tá bom? Então, estabilidade é tema importante. Isso aqui, senhoras e senhores, nós estamos falando de Constituição, a gente está falando de Lei 8.112, tá? Lei 8.112, tá? Isso aqui é importante, porque o que cai na prova é a 8.112, que é dos servidores federais. Aliás, se eu não me falha a memória, ela já foi cobrada 17 vezes no exame de ordem, tá? 17 vezes no exame de ordem. É o seguinte, gente, existem outros agentes públicos, os agentes delegados, das delegatárias, concessionárias. Tem os honoríficos que receberam uma honra da administração pública. Tem os credenciados, uma pessoa que foi chamada para representar o poder público num fórum estrangeiro ou algo do tipo. Isso não importa muito para a OAB. Outra coisa que importa muito para a OAB falando de normas constitucionais, tá? Normas constitucionais. É o seguinte. Isso aqui é a Constituição, tá? Remuneração. Teto. Isso aqui cai demais em prova. Teto. Teto é a remuneração máxima. Piso, remuneração mínima. Eu vou falar de teto. Existe um teto geral. Teto geral é o chamado teto geral, é o chamado teto constitucional. Que hoje, o valor máximo que pode ser recebido no Brasil é de subsídios dos ministros do STF. Beleza? Ministros do STF. Legal? Agora, existem os subtetos. E aí, a gente precisa colocar todos os entes federativos, né? Mas, como o STF já é ente federativo federal, você já sabe que o teto máximo de todo e qualquer servidor, agente público, agente político, federal é o quê? Ministros do STF. A gente já sabe disso. Não é isso? Então, o presidente da República tem que estar abaixo do ministro do STF. Agora,
O que pode ser cobrado na prova de vocês é o estadual e o municipal. Então, qual é a remuneração máxima do município? É do subsídio do prefeito. Vereador, teto do prefeito. Servidores do executivo, teto do prefeito. Servidores da Câmara, subsídio do prefeito. Agora, estadual, há duas opções. Duas opções escolhidas pela Constituição Estadual. Quem escolhe é a Constituição Estadual. Ela pode escolher como primeira opção, vou colocar aqui letra A. Não, colocar um mesmo. Como primeira opção, os subsídios, quer dizer, único subteto. E se ela escolher como único subteto, um único subteto no estado todo, aí vai ser os subsídios dos desembargadores. Beleza? Agora, a segunda opção é dizer o seguinte, ó, cada poder terá seu subteto. E aí vem, né? Judiciário vai ser o subteto de quem? Desembargadores. Do executivo. Aí todos os servidores do executivo têm que estar submetidos, têm que estar abaixo do subsídio do governador. É isso? O que mais, Léo? E legislativo. Que fica como subteto, né? O subsídio dos deputados estaduais. Só que isso aqui, ó, é uma opção escolhida pela Constituição Estadual. Então, você precisa saber o que está lá na Constituição, beleza? Um detalhe sobre isso aqui é a remuneração das estatais. Estatais são as empresas públicas e sociedade de economia mista. A pergunta é, as estatais precisam ou não obedecer ao teto? E a resposta é... A resposta é, depende. Como assim? Depende, Léo. Vamos lá. Quem é que cria uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? O seu respectivo ente federativo. Então, a União, ela criou, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. O GDF criou o BRB. Aqui, lá no meu querido Tocantins, tem lá as empresas públicas, sociedade de economia mista. Beleza. Cada um. Eles criaram. Só que aí a pergunta é, depende. O ente federativo banca o pagamento do pessoal? Banca o pagamento do pessoal? Porque se banca, se quem paga, por exemplo, Correios, eu não tenho certeza, tá? Só para vocês analisarem aqui. Eu não tenho certeza. Eu sei que Correios sempre deu muito prejuízo para a União. Sempre deu muito prejuízo, sempre ficou muito no vermelho, os Correios. Por isso que se fala tanto em privatizar os Correios. Se é a União, o executivo, União lá, que paga a remuneração dos empregados dos Correios, significa dizer que os empregados dos Correios, que é uma empresa pública, não pode estar acima do teto, tem de obedecer ao teto. Então, se o ente federativo banca o pagamento do pessoal, deve obedecer ao teto. Agora, se o ente não banca, porque a estatal tem dinheiro suficiente, pode ultrapassar o teto. Foi o que aconteceu com a CAESB aqui. CAESB é empresa pública, gente. Lembra uma vez que divulgaram os salários de advogados, de alguns diretores da CAESB, que eram valores altíssimos? Pois é, por quê? Porque a CAESB se banca. A CAESB tem dinheiro, não precisa do GDF para pagar seus empregados, tá? Beleza? Então, cuidado com a remuneração. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui, ó. Acumulação de cargo. Em regra, é proibido. Cargo ou emprego, tá? Cargo ou emprego. Então, em regra, é proibido acumular. Léo, mas eu tenho compatibilidade de horas. Em regra, é proibido. E as exceções? Se for 2 cargos de professor, cargos ou emprego, tá, gente? Lembrando que cargo é de servidor público.
Emprego é de estatal, tá? Seletista. Cargo, servidor, estatutário. Emprego das estatais, CLT, tá? 2. Na área da saúde, um de professor e outro técnico e um outro científico. Beleza? Tem outras exceções aqui, ó. Membros do MP e do Judiciário podem mais um de magistério, tá? É por isso que ministros do STF, STJ, por exemplo, dão aula na UNB. São concursados na UNB. Ah, Léo, mas e os ministros que trabalham aqui no IESB? Gente, é acumulação de cargo, 2 cargos ou 2 empregos. O IESB é privado, é CLT, é particular. Não vou falar CLT para não confundir com emprego, né? Com emprego público. Vou colocar aqui, ó, emprego público, tá? Emprego público. Então, um ministro, um servidor público qualquer, pode dar aula no IESB com carteira assinada? Pode, porque é empresa particular, não é empresa pública. Beleza? Mesmo sendo CLT, tá bom? Então, não tem nenhum problema, não tem nenhuma incompatibilidade, não. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, ó. E o teto? E o teto dessa galera, como é que fica? 2 de professor. Vou pegar 2 médicos. Professor, ultrapassar o teto hoje é foda, né? O teto hoje tá, se eu não estiver enganado, tá 39,7, tá? Eu acho, se eu não estiver enganado. Vamos pegar aqui 2 de médico, por exemplo. O cara tem um concurso de médico no GDF, outro concurso de médico também dentro do GDF, ou um concurso no GDF, outro concurso de médico, sei lá, na União. Pode ser no HFA, por exemplo. O que acontece nesse caso? A pergunta é, quando acumula? Pergunta assim, ó. Quando acumula, deve obedecer ao teto? E aí a resposta é não. Por que não, Léo? Não. Porque o teto é por cargo ou por emprego. Gente, para e pensa. A gente tem ministro do STF, que já está no teto, que é professor na UNB. Ou seja, o teto é calculado por cargo e não na soma das remunerações. Tá bom? Espero que isso esteja fazendo sentido aí na cabeça de vocês, tá? Só para encerrar, eu sei que está encerrando aqui, ainda dentro das normas da Constituição Federal, cuidado com a acumulação de cargo eletivo. Isso aqui também já foi cobrado. Se o cargo eletivo for federal ou estadual, quais são os cargos federais e estaduais, gente? Federal ou estadual? Quais são os cargos eletivos? Federal ou estadual? Federal, senador, presidente, vice-presidente também, né? Deputado federal. Estadual, governador, vice-governador, deputado estadual. Nesse caso, se essa pessoa eleita ocupava um cargo ou emprego público, o que vai acontecer com essa pessoa? Deve ser afastada e receber a remuneração do cargo eletivo. Então, o cara era concursado do INSS e passou para governador. Pode. Só que aí ele sai do cargo do INSS, assume o cargo de governador e obrigatoriamente recebe a remuneração de quem? Do governador. Agora, se for prefeito, o problema é que é municipal, ó. Ai, droga. O problema aqui é quando é municipal. Porque no município a gente tem prefeito e a gente tem vereador, e é diferente. Tá? Prefeito é o seguinte, prefeito obrigatoriamente se afasta do cargo. Se afasta do cargo. Do cargo ou emprego público, né? Ou emprego. But pode optar pela remuneração. Você é concursado do Senado. Você é analista do Senado, ganha R$22 mil no Senado.
Aí você passa para prefeito lá no seu municípiozinho, lá do Tocantins. Você ganha 9 mil, o cargo de prefeito lá ganha 9 mil. Sabe o que você pode fazer? Você vai se afastar do cargo, lá do Senado, onde você é concursado, vai tomar posse para prefeito, mas vai receber, se quiser, claro, né? A remuneração lá do Senado. Você pode optar. Agora, vereador tem duas opções. Primeiro, se houver compatibilidade de horários, acumula tudo. Acumula cargo, emprego, o mandato de vereador e a remuneração dos dois. Então, acumula tudo. É porque, gente, tem lugar... Tô acabando, tá, Igor? Tem lugar, gente, que a sessão na Câmara é uma vez na vida ou na morte. Tem lugar aí que é uma vez ao mês. Tem lugares que é uma vez na semana. Tem municípios muito pequenos, né? É diferente, por exemplo, de um município muito grande, que tem 3, 4, 5 sessões ordinárias ao longo da semana. Aí não dá. Aí quando não dá, presta atenção, ó. Se não houver compatibilidade, aplica a regra de prefeito. Qual é a regra de prefeito? Toma posse no cargo eletivo de vereador e escolhe qual remuneração vai receber. A de vereador ou a do cargo ou emprego que ocupava. Tudo bem? Então, só toma cuidado com isso aqui, tá? Só para encerrar rapidinho, dentro da Lei 8.112 de 90, o que eu acho que vocês têm que estudar, tá? Eu estudaria, assim, 3 temas, ou pelo menos 2 temas, que seria formas de provimento, e pode ser as formas original, que só tem uma, que é a nomeação, que a gente falou lá atrás. A gente não falou lá atrás da nomeação? É essa daqui. Ou derivada. Léo, o que significa essa porra? O que significa provimento? Forma de provimento. É terminologia, gente, é vocabulário. Eu vou prover um cargo que está vago. O que é prover? É preencher, velho. Então, tá vendo aquele cargo vago lá de analista? Eu vou ocupar ele. Eu vou prover ele. Isso é forma de provimento. E essa forma de provimento originária é a nomeação. Nomeação é quando você não tem contato nenhum, vai lá, faz o concurso e é nomeado. É a primeira vez que você tem contato com aquele cargo. Agora, derivado é porque você já teve contato uma vez e agora você está voltando a ter um novo contato com aquele cargo. É a reintegração, quando você é demitido injustamente. É a recondução, quando você é reconduzido para o cargo anteriormente ocupado, desde que você estava, ou quando você caiu fora por alguém que foi reintegrado. É reversão, readaptação. Reversão é o aposentado que volta. É o aposentado que volta, voluntariamente ele volta, mas aí requer a vontade da administração pública, desde que não esteja completado lá a PEC da Bengala, lá a compulsória, 75 anos, ou é um cara que foi para aposentadoria por conta de problemas de saúde. Aí veio uma junta médica e falou assim, te cria, rapaz, você não tem problema nenhum, não. Aí o cara volta de ofício, é obrigatório, essa é a reversão. A readaptação é quando eu readapto uma pessoa a um novo cargo. Então, ela estava num cargo de analista judiciário. Eu readapto ela em um outro cargo, sei lá, um analista administrativo, que tem que ser compatível com o cargo e remuneração. Essa readaptação é por conta de algum problema psíquico, psicológico e até físico, tá? Aí tem a promoção. Promoção não é sair de um cargo e ir para outro cargo. Ah, eu sou agente, eu fui promovido para delegado. Não, isso não existe. Ah, eu sou técnico, eu fui promovido para analista. Isso não existe. Concurso para técnico, concurso para analista, velho. Promoção é, dentro da carreira de técnico, você vai subindo dentro de técnico. Já ouviram aquela expressão assim, a remuneração em fim de carreira é uma beleza. Por quê? Porque o cara vai sendo promovido, ele vai progredindo dentro da carreira. Dentro de analista, o cara vai progredindo, entendeu? E, por fim, aproveitamento. Aproveitamento
é quando um cara, por exemplo, ele foi demitido aqui na reintegração. Reintegração é quando uma pessoa é demitida injustamente, mas ele consegue voltar, porque reconhece a injustiça. Seja por ordem judicial, seja por ordem administrativa. Aí ele volta. Aí ele volta, só que o cargo foi extinto. Sei lá, o cargo foi extinto. Se o cargo foi extinto, ele fica disponível. Ele recebe um valor proporcional, mas fica disponível. Até que um dia a administração fala assim, ei, deixa eu te falar, o cargo foi extinto, então nós vamos te aproveitar em um outro cargo compatível, parará, parará. Isso é o aproveitamento, tá joia? Então, forma de provimento é algo que eu estudaria, isso aqui já caiu várias vezes na UAB, tá? Léo, o que é vacância? Formas de vacância. Eu nunca sei a diferença. Terminologia, gente. Provimento é prover, é preencher alguma coisa. É a pessoa que está entrando, é a pessoa que está preenchendo. Agora, vacância é a pessoa que está saindo, ela está deixando vago. Ela morreu, o cargo ficou vago. Ela foi promovida, o cargo ficou vago. Ela foi readaptada, o cargo ficou vago. Ela foi demitida. Então, situações em que o cargo fica vago, isso é vacância. É terminologia, tá? Outra coisa que eu estudaria é PAD, tá? PAD. E quando você estudar PAD, entenda, existe o PAD sumário, existe o PAD ordinário ou comum, tá? E existe uma tal chamada sindicância, tá? Sindicância. O PAD sumário é para situações muito de direito, assim, sabe? O cara faltou 30 dias seguidos, abandono do cargo. É fácil provar, é só um documento para provar isso. Ou o cara faltou 60 vezes, 60 dias, né, no intervalo de 12 meses, por exemplo. Faltou. Provar. Sumário é rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, o sumário é um prazo de 30 mais 15. A sindicância, que normalmente serve para investigação ou punição por advertência ou suspensão inferior a 30 dias, só para vocês terem uma ideia, a sindicância tem um prazo de 30 mais 30. O PAD sumário só tem de 30 mais 15. Então, é o caso de abandono do carro ou acumulação, só são 3 hipóteses. Vou até anotar aqui, 3 hipóteses. 3 hipóteses. Abandono, inasuidade habitual, abandono do cargo, gente. 30 dias consecutivos, ó, 30 dias consecutivos. Inasuidade habitual são 60 dias durante 12 meses. Tá? E a outra hipótese é a acumulação ilegal de cargo. E o PAD comum, ele é 60 mais 60, 60 mais 60 e mais 20 para decidir. Aí que são as hipóteses, né? Hipóteses de demissão, suspensão acima de 30 dias. O que mais? Demissão, suspensão acima de 30 dias. Que mais? Cassação de aposentadoria. Cassação de cargo comissionado. Serve para isso aí, tá joia? Então, fique ligado nisso aqui. Se der tempo de vocês estudarem, estudem sobre prescrição. Prescrição de PAD. Quando é que prescreve? Quando é que pode ou não se entrar com PAD? Dá uma olhadinha lá em prescrição, eu acho que vale a pena, tá? Já são 7h10, eu acho que já deu, né, o Igor? A gente tem aula agora, né, cara? A gente tem aula. Eu tenho prova. Gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Bons estudos, boa revisão, boa prova. Se a gente não se encontrar mais por aqui, desejo de coração uma boa prova para vocês. Contem comigo naquilo que for
possível, tá? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até a próxima.